Qual é o embasamento filosófico ou doutrinário? Por que o Brasil tomou essa direção? Se já houve no passado uma situação diferente? Na cabeça da maioria dos nossos criminólogos, o sistema penal é uma estrutura que está a serviço do poder econômico, né, para gerir as classes subalternas, etc. Isso na cabeça dos nossos... Da maior parte dos criminólogos, mas também de muitos criminólogos. Mas de muitos operadores do direito. O que você quer dizer, só para o leigo, o que você quer dizer com criminólogos? Criminólogo deveria ser o sujeito que estuda o fenômeno do crime. Só que hoje eles mesmos dizem que eles estudam apenas as instituições. Você está falando de professores de direito? Existe uma disciplina chamada criminologia. No mundo inteiro ela é um ramo da sociologia. No Brasil ela é geralmente estudada por juristas, né? Mas é o estudo do crime e seus efeitos. Houve uma chamada virada criminológica e hoje os criminólogos estudam as instituições. Então, em vez de estudar o criminoso, como era originalmente, né, a escola surge para estudar o criminoso, depois para estudar o efeito do crime na sociedade, hoje não, eles querem entender por que as instituições rotulam certos grupos. Isso está cheirando a marxismo, ou eu estou com... Sim, certamente. Tô certo. A virada criminológica é marxista. Então, eles querem estudar por que a polícia persegue determinados grupos. Ou seja, a culpa é da instituição, não é do indivíduo, não é de um grupo, não é de uma quadrilha, é da polícia, é do Ministério Público. Então, o criminólogo hoje é o sujeito que estuda a instituição para saber por que ela rotula, que é o chamado labeling approach, né? Por que ela rotula determinados grupos, né? Essa criminologia que você descreveu, essa mudança para essa criminologia que deixou de estudar o criminoso e passou a estudar instituições ou mecanismos de opressão, é o que se chama de criminologia crítica? É o que se chama de criminologia crítica, sim. E como é que esse... Bom, eu ouvi falar que em alguns outros países, na Itália, parece que existem pensadores dessa linha, sim. Mas o sistema judicial da Itália, por exemplo, não é dominado por isso, né? Eu sei que nos Estados Unidos há ativistas, militantes, grupos radicais, que inclusive nos últimos anos criaram muito problema, mas o sistema de justiça criminal americano não é dominado por essa linha. Por que esse no Brasil... Essa criminologia crítica ou radical ela é um dos tantos ramos que existem da criminologia. O que acontece é que no Brasil ela ganhou a chamada hegemonia cultural a partir do momento em que só ela é discutida, só ela é debatida, só ela é aplicada e reverberada. Por que isso aconteceu? Por que os operadores do sistema de justiça criminal se renderam a isso? Sobretudo, eu acho que se deva ver, quando eu falava do Mário Ferreira dos Santos, lá no início, na década de 60, era esse tipo de coisa que ele já denunciava, né? As ideias que geraram muito sangue, muitas lágrimas, são essas, é esse relativismo. E ele existe como uma bandeira, isso é importante que se diga, em nível mundial. A criminologia radical hoje ela tem duas grandes bandeiras, que eu identifico facilmente: guerra à polícia, ou seja, a desmoralização da instituição policial, e o desencarceramento. Isso existe em todo o mundo. O que me parece que haja uma dificuldade no Brasil é que aqui nós não temos contraponto, porque os meios de ação são poucos. Os espaços na mídia para que se reverbere um discurso contrário a isso, nós temos centenas de outras doutrinas e teorias criminológicas altamente aplicáveis e eficazes. Eu acho que tem um outro fator aí muito importante, que é a existência de um ecossistema de organizações não governamentais. Por uma incrível coincidência, a grande maioria delas, ou todas, financiadas por 2 ou 3 fundações americanas, tá? Que recebem em dólar para todas elas reproduzir a mesma narrativa. E me parece que o aspecto mais grave, e eu queria que vocês comentassem isso, o aspecto mais grave da hegemonia dessas ONGs, elas têm hegemonia sobre o discurso, então elas têm... Aconteceu qualquer incidente de segurança pública no Brasil, boa parte da mídia relata exatamente da mesma forma, porque eu imagino que elas devem receber tipo um kit de imprensa, né, das organizações. Elas também têm centros de estudos, com muitas aspas, que produzem relatórios também, com muitas aspas, que você lê, dá vontade de rir, mas esses relatórios vão direto para as redações e são reproduzidos ipsis literis.
Agora, isso eu queria que vocês comentassem, principalmente o que me parece o pior aspecto, que é o controle que elas têm sobre a produção e análise de estatísticas criminais. Então, criaram por exemplo, um exemplo que eu comento praticamente todo dia, é a história da letalidade policial. Ninguém fala sobre letalidade criminal, ninguém fala sobre letalidade judicial. São as vezes em que você solta o bandido na audiência de custódia, ele mata, ou ele deveria estar preso, ele sai na saidinha e mata. Eu estou imaginando coisas? Não, é isso mesmo. E assim, eu entendo por que essas ONGs financiam esse tipo de pesquisa. Imagina os pesquisadores brasileiros chegam no exterior dizendo que a polícia brasileira mata todo mundo, que é só chacina, que a polícia aqui copia os métodos da ditadura militar, etc. Tudo isso que é dito por aí, um gringo acha isso um absurdo. Nossa, que coisa, né? Olha o dinheiro para você pesquisar. Então, é muito atraente esse discurso. Você é muito vendável. Porque... E são trabalhos e trabalhos. Outro dia eu li um trabalho de um padre, ele dizendo que a polícia militar é violenta por culpa da ditadura militar, porque não puniram os militares no tempo da ditadura, e que por isso a polícia virou... É a criminologia de blá blá blá. Não há prova disso, não há nada. Mas justamente quando a última versão da legislação penal que nós criticamos foi produto do regime militar, né? Sim, 1984. Muitas reformas ditas garantistas são filhas do regime militar. Uma delas é a Lei Fleury, né? Que é aquela que garante o direito à liberdade provisória, né? Originalmente no Brasil, você respondia preso, né, salvo fiança, e você era preso por denúncia. A redação original de 1941 do Código de Processo Penal, quando você era denunciado por um crime em que a maior pena fosse igual ou superior a 8 anos, você era preso imediatamente, para responder preso, né? E isso tudo foi desmantelado ali em 73, me parece, com a chamada Lei Fleury, né? Que os militares supostamente fizeram para que o delegado Fleury respondesse em liberdade a uma acusação de homicídio, né? Então são exemplos, né, de que como a legislação penal ela foi se transformando com fortes impactos sociais, né, fortíssimos impactos sociais. E é sonegado o contraponto, não é, Mota? Porque nós temos estatísticas em sentido contrário, que diz respeito à letalidade causada nas polícias. Nós temos, por exemplo, o estudo do coronel Fábio Cajueiro, que mostra que a polícia carioca morre em índices que são incomparáveis com exércitos em tempo de guerra, né? Uma estatística recente do Instituto Monte Castelo faz a comparação das polícias por 100 mil habitantes. Os policiais brasileiros morrem, salvo engano, numa taxa de 60 vezes mais do que um policial no Reino Unido. Então, a morte de policiais no Brasil, raramente ela é divulgada e raramente ela é apresentada como um sintoma claro do que nós somos um país que vive um conflito armado de baixa intensidade. O Brasil não vive mais um problema de segurança pública, o Brasil vive hoje um problema de segurança interna. Então, podemos debater isso mais adiante. Mas os nossos policiais, eles não são lançados num policiamento de rotina, eles são lançados em guerras urbanas de baixa intensidade. E não me refiro apenas à realidade do Rio de Janeiro, mas à realidade que eu constato no Rio Grande do Sul, atuando como promotor de justiça, como promotor do GAECO. Nós vemos isso em bases diárias. O crime hoje está mais violento, ele está mais audacioso, e a resposta da polícia é proporcional a isso. Quando não for proporcional, que seja punido. Agora, você ignorar essa realidade, fazer só um recorte de que a polícia brasileira causa muitas baixas, sem dizer também que ela sofre muitas baixas, é, no mínimo, uma falta de honestidade. E a desonestidade intelectual, nesse caso, é tão grande, Pesce, que eu vejo muitos desses especialistas em segurança pública, quando confrontados com os dados de mortalidade da polícia, dizem, não, mas isso é porque estavam trabalhando de segurança no horário de folga, se envolveram em atividades ilícitas, né? Quando a gente conhece inúmeros casos, no Rio de Janeiro, né, os casos são imensos, de policiais mortos simplesmente por serem policiais. Eles são assaltados. Aqui, há pouco tempo, a gente teve aqui em São Paulo um caso de um delegado que estava andando na rua com a sua esposa, num assalto, foi executado. No Rio de Janeiro, eu conheço casos de policiais que vão para o seu trabalho sem farda
E eu estou falando oficiais de patente elevada. Eles só botam a farda lá quando chegam no batalhão, sai para almoçar, tira a farda, porque se você for identificado como policial, é pena de morte. Uma coisa que tem que ser ponderada, a opção por não reagir por policial, ela é muito limitada. Porque a partir do momento em que ele for identificado como policial, ele está morto. Então, o policial de folga, ele não deixa de ser policial. Ao menos na visão dele também, porque eles atuam em situações para socorrer os outros, e na visão do bandido, sobretudo. Então, o que nós temos no Brasil é como se fossem quase apenas estatísticas, não se olha para esse lado humano da realidade policial brasileira. E estatísticas feitas por quem tem interesse permanente em promover um tipo de narrativa. Exatamente. Eu até me recordo, Mota, que 18 anos atrás, em 2006, houve aquela grande massacre do PCC contra a Polícia Paulista. Não me lembro exatamente quantos policiais morreram. Você se recorda disso? Houve um Salve, me lembro. Salve do PCC, sim. PCC. Eu acho que foi 70 policiais. Mandou matar todos os policiais do estado de São Paulo. E aí começou a matança, chegaram a matar um bombeiro que estava numa guarita do Corpo de Bombeiros. Eles passaram e metralharam o rapaz, né? Absolutamente ninguém disse que isso foi um crime contra o Estado Democrático de Direito ou contra as instituições. Ninguém disse que isso era terrorismo. Quer dizer, isso foi tratado simplesmente como, não, está acontecendo aqui um conflito e etc. Quer dizer, não foi dado o nome à coisa. Mas olha, meu amigo, isso aqui é um atentado contra o Estado brasileiro. Absolutamente ninguém disse isso. E isso, Milton, se me permite, é o grande calcanhar daqueles, no meu entendimento, é o grande erro do Brasil hoje, é não tratar essas organizações criminosas como se grupos terroristas fossem, porque é o que de fato elas são. Vocês vejam que nós temos um estudo da ONU de 2019 que aponta quem mais causou mortes no planeta nos últimos anos foram as organizações criminosas, mais do que conflitos armados entre países. Na América Latina, nos últimos 30 anos, enquanto no resto do mundo esses índices caem, na América Latina eles se mantêm constantes. O que significa que aqui o crime organizado atua de uma maneira eficaz e inabalável. E aí, em 2019, a Europol lança o relatório chamado relatório SOCTA, que diz respeito às grandes ameaças do crime organizado para a Europa, para o continente europeu. E esse relatório SOCTA aponta o quê? A violência associada ao narcotráfico da América Latina como uma das principais ameaças à segurança interna da Europa. Eles estão do outro lado do oceano, olhando para nós dizendo, olha, isso é perigoso demais para nós aqui na Europa. No Brasil, que é o maior expoente da América Latina, inclusive nos índices criminais, no Brasil esse tipo de crime segue sendo tratado como se fosse criminalidade de massa, como se fosse um batedor de carteira. Nós não temos sequer uma legislação que permita a punição nas chamadas outras velocidades do direito, uma punição antecipada, inclusive por atos preparatórios, uma punição mais severa, uma agressão a essas organizações criminosas que as desmantele. Porque falta essa compreensão de que organizações que emitem salves, né, que mandam matar policial. Nós temos em São Paulo um herói brasileiro chamado Lincoln Gaiquia, que é um promotor de justiça, que foi condenado a um fato. Lincoln tem que andar com escolta 24 horas por dia porque a organização criminosa determinou que ele seja morto. E se ele não dá com escolta policial 24 horas por dia, ele corre esse risco. Nós tivemos agora uma execução no aeroporto aqui em Guarulhos. Então, eles emitem salves, eles dominam comunidades inteiras de uma forma ostensiva, que constitui, inclusive, violação do Estatuto de Roma e crime contra a humanidade. E esse tipo de crime segue sendo tratado como um tráfico esporádico ou qualquer outra coisa assim. Esse é o grande calcanhar daqueles do Brasil e é o grande receio que eu tenho é que não seja tratado a tempo de frear a atuação dessas organizações. Inclusive, eu já encontrei vários membros do sistema de justiça criminal que defendem que tráfico é um crime sem violência, né? A gente vê defesa disso. Ontem, por acaso, eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais falando sobre um episódio de crime e entrou um sujeito embaixo dizendo: você está pedindo a punição de um crime sem vítimas, porque a produção, a venda de drogas é um crime sem vítimas. Bom, vale a pena depois entrar nas minhas redes sociais e ver os comentários que vieram depois. É igual pipoca, né?
crack é igual pipoca. Né? Pode vender, é só um produto. Mas uma facção brasileira, Diego, assassinou um promotor paraguaio na Colômbia. O cara viajou de férias para a Colômbia, estava combatendo uma facção brasileira que está entrando lá. O cara foi para a Colômbia, em Cartagena, e ele foi assassinado lá, por uma facção brasileira. Então veja o poder de ramificação, né, o poder de fogo, né, dessa turma aí. O crime organizado ele opera mediante chamada difusão contínua. Então ele já tem o poder, que a maior expressão de poder de um humano sobre outro é o poder de matar, desse ele dispõe. E é óbvio que ele vai buscar outros poderes, entre eles o poder político, né? Entre eles a neutralização dentro do estamento burocrático, a neutralização daqueles agentes que o combatem. E é isso que acontece, e as pessoas não podem ter a ilusão que isso vai deixar de acontecer. Eu digo isso com base na minha experiência de promotor do júri. Nós fazemos na base de 2, 3 júris por semana. No mínimo um júri por semana no interior do Rio Grande do Sul é vinculado ao narcotráfico, a mortes por acertos de conta, a mortes por vingança, a mortes decorrentes de desacertos no consumo. Então, isso é um flagelo. O narcotráfico é um flagelo que nós enfrentamos no Brasil e não se dá para tapar o sol com a peneira com a ilusão de que a legalização do porte de maconha vai fazer o mais mínimo efeito nos nossos índices criminais. Não vai fazer. Não vai, porque a coisa é muito mais grave do que aquilo que se coloca para a sociedade.